Seja bem-vindo, senador. Agora pré-candidato ao governo do GDF. Suas saudações, por favor. Bem, primeiro quero agradecer, a vocês pela iniciativa. É muito importante esse debate, essas falas, para a população entender um pouco melhor e poder avaliar melhor quem é que está mais preparado para governar a nossa cidade. Então, parabéns à Associação Comercial, Empresarial e Industrial aqui do Gama, que nasceu em 64. Eu cheguei em Brasília em 70, então tem já um tempo, Vocês sabem, fui deputado distrital, federal, por 2 mandatos, fui agora senador, fui secretário 2 vezes de Ciência e Tecnologia, fui diretor do SLU, mas antes, na iniciativa privada, eu fui professor a vida toda, mas sou contador, sou auditor, fui juiz do Tribunal do Trabalho. Então a gente tem uma experiência e aprendi que para governar você tem que se preparar, tem que se planejar, tem que ouvir as pessoas, porque quem sabe o que é melhor para o Gama é quem mora no Gama. Não é o de improviso, alguém que nunca esteve aqui, que vai fazer realmente um bom governo. Então a gente se preparou para isso ouvindo a população, porque eu aprendi também isso. Governar é você eleger as prioridades depois de ouvir a comunidade. E pensando já nessa comunicação, o senhor sabe que hoje as redes sociais fazem parte aí da nossa nova forma de chegar a esse novo público. Para o político, creio, fundamental. E aí vem a nossa primeira pergunta, Qual é o papel das redes sociais na sua campanha? Olha, a gente utiliza as redes sociais da melhor forma possível, no sentido de colocar o cidadão, aqueles que têm acesso à rede social, do nosso trabalho, dos nossos projetos, mostrando o porquê do voto, a importância da votação de qualquer projeto. Eu tive a oportunidade agora de ser líder, fui vice-líder do governo, agora sou líder do PSDB no Senado. Então, a gente precisa comunicar, as pessoas precisam entender um pouco qual é o papel do distrital, do federal, do senador, do governador. Eu tenho falado sempre, olha, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. A gente precisa ter uma participação maior, ativa. Nós temos que lutar muito para ter política de Estado. Então, essas coisas a gente precisa sempre comunicar. E dizer também que voto não tem preço, tem consequência. Então, eu quero aqui parabenizar vocês, porque até pouco tempo atrás o empresariado ele não tomava iniciativa de participar, de aparecer, de dar sua opinião. Tinha aversão, E havia as consequências. Com certeza. Como o empresariado não participou, alguém vai participar por ele. Para sem representatividade. Então, agora as redes sociais, a preocupação que a gente tem são as fake news, que é um lado ruim das redes sociais. Com certeza. E aí tem muita gente que utiliza as redes sociais para denegrir, para mentir, para criar polêmicas, e que a gente tem lutado muito. Eu mesmo sou vítima de várias fake news. Recentemente, a votação da redução do ICMS dos combustíveis. Lógico que eu votei favorável, não tem sentido o preço ficar vinculado ao dólar, sabendo que grande parte é etanol, que não tem nada a ver com dólar, e em cima de vários impostos. Aí no dia seguinte saiu, o Isalci votou contra, e pior que tem alguns que acreditam. Aí tivemos que mostrar, pegar o painel de votação, mostrar, porque para desmentir tudo isso. Então esse é o lado ruim das redes sociais. A rede social hoje, bem utilizada, ela é um instrumento de comunicação fantástico. Quando você vai ouvir aqueles jornais tradicionais, ou o jornal impresso no dia seguinte, tudo aquilo que sai do jornal você já viu no dia anterior. Então é um avanço, e posso dizer para você que a pandemia ela antecipou essa questão da tecnologia pelo menos uns 10 anos. A gente levaria 10 anos para chegar onde estamos hoje. Você sabe que o Senado, por exemplo, foi o primeiro Senado do mundo a colocar a votação virtual, em sessão virtual, no Brasil. Então nós temos muita criatividade, mas investimos muito pouco na ciência, na tecnologia, na pesquisa. É a grande luta nossa, ter sido secretário 2 vezes de Ciência e Tecnologia, Educação Profissional. É uma luta grande, mas a gente conseguiu avançar muito nessa área. Uma vez você eleito, uma vez você governador, quais são as suas propostas para minimizar os problemas da desigualdade social? Todos sabem que antes de entrar na política eu já tinha um vínculo muito grande com o estudante com a educação.
Porque se eu cheguei onde cheguei, se eu tive as oportunidades que eu tive, foi através da educação. Eu estudei escola pública nos anos 70, nós tínhamos uma formação profissional no ensino médio, e graças a isso eu ganhei uma bolsa para fazer faculdade. Fui o primeiro da família a fazer faculdade. Dificilmente eu faria se não tivesse uma bolsa. Porque na universidade, até aquele momento, o UNB, só entrava quem não trabalhava, porque era de manhã e de tarde. Quem tinha que ralar o dia todo, como eu fui, nessa vida toda ralando de manhã, de tarde e de noite, não tinha oportunidade de estudar na universidade. Até passaria no vestibular sem nenhuma dificuldade. Sempre fui um bom aluno. Mas não podia, porque eu tinha que trabalhar. Então, óbvio que o único instrumento que existe de transformação, de igualdade de oportunidade é a educação. A educação não é uma das primeiras necessidades na visão das pessoas. O grande problema hoje é a saúde. E a saúde mata na hora, as pessoas estão morrendo. A educação mata a geração toda, mas não é assim de imediato. Então, muitas famílias acabam achando que tem alimentação boa, está matriculado, já está bom. Não está. Hoje a meninada vai para uma escola que não tem banda larga, não é que não tem laboratório, que não tem música, que não tem cultura, não tem nada na escola. Então tem que mudar. Eu ia para a escola, na minha época, eu acordava para ir na escola com prazer, eu estava doido para ir na escola. Hoje não. Hoje, para você ir para a escola, é um desafio, porque o jovem não vê na escola, não é uma abertura de oportunidade, de formação. Eu fico preocupado. Nós temos uma geração hoje que não estuda e não trabalha. Eles falam a geração nem. E minha avó já dizia lá atrás, meu filho, cabeça vazia é a oficina do diabo, não tem o que fazer para fazer o que não presta. Então, quando o jovem hoje termina o ensino médio, não teve uma capacitação profissional, não teve conhecimento suficiente para entrar na universidade, ele fica à mercê dos traficantes, de coisa que não presta. Então, lamentavelmente, nós temos hoje muitos jovens sem esperança, sem... Brasília, que era sempre, foi sempre conhecida como a capital da esperança, a capital das oportunidades, não é mais. Então, educação é fundamental. Agora, a saúde está matando, E nunca se colocou tanto recurso na saúde como agora na pandemia. E o que falta mesmo é você implantar, primeiro, controle e transparência. Hoje não existe controle nenhum na saúde. Nem estoque de medicamento você tem, quer dizer, não tem controle de estoque. Quando você vai fazer uma cirurgia, quando chega a equipe para fazer uma cirurgia, faltou esparadrapo, faltou anestesista, o ar-condicionado quebrou. É uma desorganização completa. Então o que falta é gestão. Por exemplo, para marcar uma consulta hoje, você tem que sair de casa, pegar um ônibus, levar não sei quantas horas para ir, para voltar, para marcar daqui não sei quanto tempo. Hoje nem estão conseguindo mais. Você pode pegar o computador ou um celular, todo mundo tem celular hoje, você pode aplicar pelo aplicativo, marcar consulta. Vem imediatamente uma mensagem de confirmação, 48 horas antes, você confirma. Então, o que falta é isso, é você dar ao cidadão, e o que falta no governo é isso, é cuidar das pessoas. O governo existe para cuidar das pessoas. O foco das políticas públicas tem que ser as pessoas. O cidadão, quem é o cidadão? Desde o pré-natal, você tem as fases da vida, Você tem que ter política pública da primeira infância, você tem que ter política pública para a criança, para o adolescente, E depois para o adulto e para a velhice. Todas essas fases do cidadão, da vida, você tem que ter políticas públicas para isso. O maior problema que eu vejo em Brasília hoje é que nós não temos aqui uma política de Estado, ou seja, aquela que você implanta e cada governo que entra vai melhorando. Essa é a política de Estado. Agora, o que nós temos no Brasil, em Brasília, eu não posso nem dizer que é de um governo, porque aqui em Brasília é o seguinte, cada governo que entra, ele faz questão de acabar com aquilo que está funcionando primeiro. Acaba com tudo e começa tudo de novo. Esse governo que está aí já está no 5º secretário de Educação. Neste governo, 5º de Educação. 7º da Saúde. 6º Desenvolvimento Econômico. Então, como é que você consegue governar? Se você, na base do improviso, sem planejamento, mudando de secretário a cada 6 meses. Não funciona. Então, é isso que falta. Agora, o que você tem que fazer, e qualquer empresário sabe disso, é planejar. Onde é que eu quero chegar? Quais são as metas?
que eu quero aqui para o Gama? Na área de cultura, na área de educação, na área de saúde, você estabelece metas. Para chegar nessas metas, quais são as ações que você tem que fazer? Quanto é que custa isso? Em que prazo eu vou fazer? Então você faz um planejamento. No primeiro mês eu vou fazer isso, no segundo isso, no terceiro isso e tal. Aí você tem que colocar um administrador para executar isso. Independente de quem vai. Lógico, o cara tem que entender primeiro, tem que ser da cidade, conhecer a população, conhecer os problemas da cidade e executar aquilo que está planejado. Quem faz o planejamento? Quem é que diz o que é prioridade? É quem, no caso do Gama, quem mora no Gama. Né? Qual é o problema aqui? Necessidade é o que mais tem em todo lugar. Aqui nós temos problema de educação, de saúde, de transporte, não é? De comércio e tal. Aí você tem, então, que ouvir a população, como a gente fez mais de 1000 reuniões, virtuais e presenciais, em todas as cidades. Ouvindo a população. Quais são as necessidades? Quais são as prioridades? E você, então, planeja em cima disso. Então, o que falta é isso, né? Você ter realmente o planejamento e alguém para executar. Porque aí você define o orçamento. Tem que ficar, como é hoje, né? Um deputado indica um administrador, o administrador... se o administrador está fazendo um bom trabalho, que é difícil, porque ele não tem autonomia, não tem recurso, mas se ele faz um bom trabalho, ele já pede para demitir o cara que vai concorrer com ele. Se um outro deputado bota recurso para fazer alguma coisa aqui no Gama, ele não faz porque vai beneficiar um outro deputado que vai concorrer com ele. Então, cara, é uma coisa assim absurda, né? Que não deveria estar acontecendo há muitos anos. Então a gente tem que tirar, hoje, daqui para frente, a gente só vai conseguir governar essa cidade com a participação comunitária. A população tem que participar. Na educação, a família tem que participar. Na segurança pública. Éramos para ter 10... Em 2009 era para ter 19 mil PMs em Brasília. 19 mil. Hoje nós temos 10 e a população mais que triplicou. Agora, você pega uma segurança que não tem tecnologia. Nada. Eu participei de uma experiência, até botei recurso para comprar os drones. Então a PM capacita a população, a comunidade, chamado Vizinhos Protegidos. Capacita, tem um aplicativo da PM. Se o vizinho vê lá o outro, alguém entrando na casa, uma tentativa de sequestro, alguma coisa, ele aperta o botãozinho. Em questão de segundos chega o drone, que está conectado com a viatura aqui. Então, rapidamente chega. Mas usando tecnologia, câmeras, né? E o principal, que é o policial. Você tem que ter um policial, não é, que esteja com a saúde saudável, porque hoje eles estão desesperados. A pandemia, para você ter ideia, como criaram a questão da polícia hoje, né? Antigamente tinha limite, hoje não, tem gente devendo 400 mil, 500 mil, né? E vai descontar a vida toda. Então, o policial, ele tem também família, ele tem que comprar, né, alimentos, tem que botar a menina na escola, ele é um cidadão comum. Agora, se ele não consegue ter uma estrutura, uma capacitação, um relacionamento, porque o que nós temos problema também aqui é de conexão. A Polícia Civil não fala com a PM, não troca informação. Você não tem uma informação aqui relacionada ao entorno, a região metropolitana, principalmente, o ARID. O cara saiu dali, passou a divisa ali, já você não pode mais entrar, porque é outro estado. Você não tem nem informação. O cara é assaltante, é psicopata, aqui de Guarulhos, vem para Brasília, ficha limpa. Então é o seguinte, você não tem, então tem que mudar essa cultura. O importante é montar a segurança. PM, bombeiro, polícia civil são instrumentos. A política pública não é para médico, deputado, senador ou para o professor, não é para o cidadão. Então a gente precisa ter esse envolvimento comunitário, como tinha antigamente. Eu fui do SLU, diretor do SLU. Naquela época, 98, 97, 98, nós tínhamos parceria com os prefeitos de quadra. A maioria das cidades tinha prefeito em cada quadra, mas o governo dava uma certa credibilidade, né? Exigia que os administradores atendessem as lideranças. Então tinha voz, né? E é o que a gente precisa fazer. A gente precisa governar junto com a população, entendeu? Então, na saúde é isso, é gestão. Tem recursos, são os melhores profissionais, tem capacitação, né? Formação e tal. Hoje você tem mais ou menos
uns 80 aplicativos, sistemas no GDF, deve ter uns 5 de grande porte, mas não se comunicam. O cara aqui do Hospital do Gama não sabe o que está acontecendo na UPA ou em outro hospital. Não tem conexão. Né? Então, como você faz uma gestão dessa? Se você pegar, quando tinha remédio, eu não sei se tem mais, porque a maioria não tem. Você pegasse 10 receitas iguais, você ia em cada posto, em cada cidade, e pegava o medicamento, quando tinha. Então, quer dizer, por quê? Porque não tem controle. Né? Então, saúde é fundamental. Agora, geração de emprego. Né? Nós temos hoje muitos desempregados. Eu estava contando aqui, eu participei de vários debates com relação à questão tributária. Eu sou contador, sou auditor. Então é o seguinte, por que as nossas empresas foram embora? Né? Por que não vem empresa para Brasília? Porque aqui do lado, não é, do Goiás, o imposto é menor, o terreno é de graça, né? Os governantes lá pegam o empresário e mandam ele escolher as coisas, porque ele quer emprego, ele quer empresário. Aqui não, você falar com o secretário já é dificuldade. E aí eu descobri por que aconteceu. Eu fiz uma audiência pública com o Ministério Público. Participei de uma reunião do Ministério. Eu perguntei para o de Goiás, cara, que quando o Roriz deu um incentivo lá atrás, foi declarado inconstitucional. O Ministério Público entrou com ação no mesmo dia. Deu incentivo, o Ministério Público entrou com ação. O Supremo, depois de muito tempo, julgou inconstitucional. E é inconstitucional, porque a lei diz o seguinte: nenhum Estado pode dar incentivo, a não ser que tenha um consenso, unanimidade dos conselhos de fazenda. Todo secretário tem que concordar. Nunca aconteceu isso. Portanto, tudo é inconstitucional. Aí eu perguntei para o Ministério Público de Goiás, vem cá, por que você não entra com ação então contra Goiás, como o DF entrou? Ele disse para mim simplesmente, olha, não vou quebrar meu Estado, quem paga meu salário é o Estado. Aqui, quem paga o salário do Ministério Público é a União, não é o GDF. Então não tem essa preocupação muito com o Estado. Não estou dizendo que o DF está errado, não, acho que aqui é que está certo, mas os outros estados não podem fazer o que estão fazendo. Hoje nenhum empresário ganha uma licitação em Brasília, aqui, se for de Brasília, a não ser que ele crie uma filial aqui do lado, em Goiás. Por quê? Porque o imposto aqui é muito maior. Agora, nós aprovamos uma lei há 8 anos, e que foi renovada agora, permitindo que o DF possa dar os mesmos incentivos do Centro-Oeste, do Mato Grosso, de Goiás e tudo. Cadê? O que fizeram com isso? Nada. Então, quer dizer, por isso que eu estou falando, não dá para cair de paraquedas, né, e querer ser governador sem conhecer, sem ter experiência em conhecer e tal. E o pior, prometer, assinar documento, gravar, filmar e fazer tudo diferente depois. Eu já fui tudo, fui engraxado, também em banca de revista, bancário, né, fui militar, servi o exército, fui contador, professor, auditor, fui juiz no Tribunal do Trabalho. Então, mas eu digo para vocês, não tem nenhuma atividade mais nobre do que a política. Porque a política muda a vida das pessoas. Para pior ou para melhor. Depende da escolha. Por isso que de 4 em 4 anos tem eleição. E eu tenho dito, olha, voto não tem preço. Voto tem consequência. Quando você vota de qualquer jeito em troca de alguma coisa, depois vem as consequências, o que está acontecendo hoje. Um dos gargalos que a gente vê dentro da sua fala, o senhor vem da profissionalização, né, do ensino técnico. Sim. Então, uma das ferramentas da dignidade é a qualificação. E qual é o planejamento para que essa garotada, ou mesmo os idosos, consigam fazer parte dessa inclusão digital de forma eficiente, né? A gente veio falar de muita coisa, 5G, novas ferramentas, mas de fato, o que vai dar essa dignidade? Deixa eu dizer para você, né, isso é importante, as pessoas lembrarem algumas coisas, né? Primeiro, ninguém defende, nada passa no Congresso sem passar por mim essa questão da ciência, tecnologia e inovação. Eu sou presidente da frente desde quando eu entrei no Congresso. Mas lembrando um pouco o seguinte, quando eu fui secretário do Roriz no primeiro mandato, 2004, não sei se vocês lembram, mas eu lancei o Parque Capital Digital, a Cidade Digital. Isso há 18 anos atrás, 18 anos atrás. Agora, o que aconteceu? Mudou de governo, acabou. Não há essa sequência, né? Então é o que eu digo, falta uma política de Estado. Se tivéssemos implantado, tá lá, mas se tivesse feito do jeito que eu fui para a Coreia, para o Japão, né? Para Coreia, Japão, China. Fui em vários, Taiwan.
Para quê? Para conhecer os parques tecnológicos. Sim. Se tivesse feito o que nós tínhamos planejado e iniciado, nós estaríamos num patamar diferente hoje. Inclusive, agora, passaria pela pandemia de outra forma. Sim, eu fui secretário de Ciência em 2 mandatos. Quando eu fui secretário a segunda vez, eu trouxe educação profissional para a minha secretaria. O que tinha de educação profissional em Brasília quando eu fui secretário em 2008? Tinha a Escola de Planaltina, o CEP Saúde, a Escola Técnica da Ceilândia e a Escola Técnica de Brasília, que é no Areal. Essas 3 escolas. Na minha gestão, a gente conseguiu trazer 10 institutos federais. Não tinha nenhum em Brasília. Aliás, tinha o Colégio Agrícola de Planaltina que nós federalizamos, e são 11 então, com mais 10 que a gente trouxe. Foi na minha gestão. Além disso, eu assinei um convênio com o Ministério da Educação, chamado Brasil Profissionalizante, para construir mais 7 escolas, 7, de educação profissional. Já construída do Guará e de Braslândia. Falta ainda do Gama, de Santa Maria, de Ceilândia, da Estrutural, que tem lá, eu já destinei o terreno, na época, eu consegui o terreno na Terra Cara, assinei o convênio, dinheiro federal, não é dinheiro local não, totalmente federal. Então tem 5 ainda para construir, ainda com o convênio que eu assinei. Não sei se vocês lembram aqui, mas quando eu fui secretário, eu criei um programa chamado DF Digital. Foram mais de 140 unidades nas igrejas, nas associações comerciais, lá no Araponga foi na associação comercial e outras cidades. Só não fez quem não quis. Curso de qualificação e inclusão digital. Mas não era essa picaretagem de FAT, esses cursos valita, não. Era curso que a própria faculdade, todas as faculdades, reconhecia o certificado de 200 horas como carga complementar. Então, e criei programa para geração 3, que era para terceira idade. Vários pessoas com 80 anos, 60, 70 anos fazendo curso de inclusão digital. Na minha época, porque eu dizia naquela época, o analfabeto não é mais quem não sabe ler e escrever, quem não tem acesso à informação, quem não tem acesso à internet. Então, quase 200 mil pessoas fizeram curso. Quase 600 mil certificados eu entreguei. Porque tem um que fez 5, 6 cursos. Em todas as cidades, principalmente aqui mesmo, tinha um na antiga administração, casa do administrador antigo ali, tinha nas igrejas aqui, tinha na terceira idade ali, então só não fez quem não quis, mas a gente fez isso. E no Congresso, o que eu fiz? Eu fui o relator do Fundeb, que botou mais 23% dos recursos agora para a educação profissional e educação infantil, que não tinha, no Fundeb, o principal fundo, 150 bilhões para a educação. Então, eu fui o relator. Na educação, no novo ensino médio, eu fui o presidente da comissão. E aí, exatamente por ter feito o curso profissionalizante na minha época de ensino médio, nós aprovamos a lei obrigando os estados a oferecerem um itinerário profissional no ensino médio. Então, isso nós aprovamos em 2017. Então, a partir agora desse ano, é obrigatório. Mas não adianta pegar, eu também já conheço, né, a experiência, não adianta pegar o professor tradicional de geografia, história portuguesa e querer dar curso de educação profissional. Por isso que nós mudamos toda a legislação de ciência e tecnologia, atendendo as universidades, as empresas e o governo. Porque para você ter inovação, tecnologia, você tem que ter essa tríplice hélice aí, tem que ter a participação do governo, para aproveitar o poder de compra do Estado, para incentivar as startups que estão nascendo, para incentivar o empreendedorismo, seja que é o governo. Você tem que ter a universidade, e isso eu lamento muito, mas a universidade tem conhecimento demais. Se você pegar o UNB, é uma das melhores universidades. Tem muito conhecimento, mas fica lá dentro. Eu perguntei recentemente para a reitora, o que a Universidade de Brasília, com o potencial que tem, já resolveu os problemas de Brasília? Porque o conhecimento está lá dentro. E tem as empresas. Não tinha essa conexão, né? Então tinha muita universidade até pouco tempo, formando pessoas, jovens, para uma coisa que no mercado não precisa mais, não queria mais. Então essa relação, você não pode fazer um currículo de capacitação profissional sem ter a relação com a empresa. Que quem gera emprego são as empresas. Agora, como é que... hoje, olha só, não sei se você lembra,
eu criei antes de ser deputado, que eu fui das escolas, fui contador, do sindicato dos contadores e tal. Para retribuir o que eu tive, que foi bolsa e a oportunidade de estudar na universidade, na faculdade, eu criei um programa chamado Cheque Educação. O que eu fiz na época? Isso em 98 começou a funcionar. Eu criei o projeto 96, 97. Eu convenci as escolas particulares, que tem lá muitas escolas, algumas carteiras em sala de aula vazias. Você tinha uma sala que cabia 35, só tinha 30 alunos, ou 25. Eu criei a associação, uma ONG, Associação Brasileira pela Educação de Qualidade. Convenci as escolas o seguinte: olha, você tem 5 cadeiras vazias aqui. Você já pagou água, luz, telefone e a cadeira está vazia. Passa para mim essas vagas, que eu vou mandar um aluno estudar e pagando a metade. É melhor você receber metade do que nada. Aí criei o Cheque Educação, antes de entrar na política. E mais de 100 mil pessoas foram beneficiadas com o Cheque Educação, que fizeram a universidade, que está aí, né? Teve oportunidade. O que eu fiz quando eu entrei no Congresso? Né? Levei no ministro, levei para todo lado. Em 2004 nasce o ProUni. O que é o ProUni, que atende milhões de alunos hoje? O Cheque Educação. Eu levei no Ministério, eles copiaram o projeto na íntegra. E hoje tem, em vez de darem para mim as vagas ociosas, eles dão para o governo, que é o ProUni. Agora, você pega um outro programa que foi criado, o FIES, que é um financiamento. O jovem que não tem condição de entrar na universidade, precisa, né, fazer na particular, ele pode também entrar no FIES, que é um financiamento, para pagar depois de formado. O que aconteceu? Muitos jovens querendo realizar o sonho, e o sonho é esse, né? Fazer uma universidade, uma faculdade, pegaram financiamento para fazer curso de quê? Administração, economia, esses cursos que não tem mercado para todo mundo. O que aconteceu? O jovem formou, está devendo uma grana e não consegue emprego, está desempregado. Então o jovem já começa com o nome do Serasa. Esse é o incentivo de começar a vida do jovem, já negativado. Então, óbvio que o governo tem que usar os instrumentos que tem para criar política pública. Então, por exemplo, está faltando médico? O que você tem que financiar ou dar o ProUni é para aquelas profissões que estão faltando no mercado, né, que não conseguem pagar. Então, você tem que induzir isso. O governo é para isso. Aí ninguém está preocupado com isso. Entra um cara de paraquedas, não sabe nem o que é isso. Vou dizer para você, Brasília foi um exemplo. Ainda é. Mas vai acabar agora com esse governo que está aí, que é a Universidade de Medicina do DF, a Faculdade de Medicina do DF. Tem enfermagem também. Por que nós temos os melhores profissionais médicos e enfermeiros e nutrição que tem lá na escola do GDF? Foi o Jofran que fez. Qual é a metodologia deles? Quem dá aula para esses meninos são os médicos, os enfermeiros, os profissionais da saúde da rede. Eles dão 20 horas no hospital e dão 20 horas de aula. Então, os alunos participam desde o primeiro momento frequentando os hospitais. Aí o que fizeram? O Ministério Público disse assim para o governo: não, mas o médico não fez concurso para professor. Como se fosse outra coisa, né? Aí o que o governo fez? Mandou para a Câmara aprovar a Universidade Distrital. E aí abriram o concurso para professor agora da Universidade Distrital, que vai ser um caos. Foi suspenso, foi para a Justiça e tal, mas está lá ainda, mas já foi feito o edital. Vão acabar com esse bom profissional que nasce nessa... Então, na escola técnica, não adianta. Eu fui da secretaria na época, Secretaria de Educação Profissional. Os melhores professores têm que ser aqueles que estão no mercado. Não adianta botar um engenheiro dando aula de engenharia se ele nunca construiu nada. Não adianta botar um enfermeiro para dar aula que nunca foi no hospital. Entendeu? Então não funciona. Então essa questão profissional é muito séria, que a gente precisa mudar. Tem que fazer o contrário, pegar esse modelo, essa metodologia que tem e fazer isso para a educação, para a segurança. Né? Educação mesmo, o aluno dessa faculdade, nós vamos fazer uma universidade corporativa, do GDF, entendeu? E pode ser até já a primeira fase, passou no vestibular, a primeira fase do concurso.
teve 80% de rendimento, segunda fase do concurso. Educação continuada, todos os profissionais do GDF, é nessa universidade corporativa. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a educação só funciona se tiver bons professores. E bons professores precisam de ter formação e educação continuada direto. Nós temos aí um governo totalmente analógico, tem que botar um governo digital. Agora, eu falei em educação, não falei em saúde, não falei em mobilidade. Mobilidade nós temos há 30 anos aqui, com as mesmas empresas, elas mesmas que preparam os editais, e aí repassam não sei quantos bilhões, o GDF passou agora, para essas empresas. Então, eles não cumprem o edital, no sentido de manter uma frota nova, com o GPS funcionando, você chegar numa parada, né, tá marcado lá 11 horas, é 11 horas, não é 11h01 nem 10h59, chega na hora. No mundo todo é assim. Aqui não. Né? Aí a multa, ninguém paga e fica por isso mesmo. Então, quer dizer, é uma esculhambação geral o que acontece na mobilidade urbana, que as pessoas que têm que trabalhar, cara. O cara perde horas e horas esperando isso. Então você tem que fazer um transporte, né, decente para dar dignidade para as pessoas. Né? Pensando nessas pessoas que têm que trabalhar, a tecnologia trouxe um novo formato aí de informalidade, inclusive. Como o senhor vê essas novas categorias aí de entregadores, motoristas de aplicativo? Na prática, o Brasil não prepara realmente os jovens, não vou dizer para o futuro não, porque o futuro já chegou, é agora. Né? Eu vou dizer para você hoje, o cara que entende um pouquinho de tecnologia informática hoje e sabe uma segunda língua, o inglês, o espanhol, né? O próprio outra linguagem, ele consegue trabalhar pela internet ganhando em dólar hoje. Então as empresas do Brasil hoje estão com dificuldade de contratar mão de obra, não tem mão de obra, porque as poucas que tem estão recebendo em dólar das outras empresas. Estão indo embora. Então, ou indo embora. Não, grande parte dos jovens estão indo embora, não vê perspectiva aqui. Então, essa questão da tecnologia ela é fundamental. A preparação, os jovens não foram preparados para o que está aí. Então, está aí agora. Por isso que é tudo analógico, ninguém... Né? Então, a gente precisa incentivar e criar oportunidade para o jovem ficar no Brasil. Eu fui a Taiwan em 2007, conhecer o Parque Tecnológico de Taiwan. Eles já tinham naquela época lá, a empresa de telefonia que é americana, já tinha inclusive um celular naquela época, 2007. Né? O celular que você já tinha condições de ir lá, você ir lá no teu guarda-roupa, vai lá no shopping, vê se a blusa que estão vendendo lá se combina. Já tinha isso lá atrás. Então é o seguinte, mas ao mesmo tempo eu fui no Japão, o pessoal faz esses joguinhos assim, fica 24 horas no joguinho no celular, um troço muito sem graça, não tem criatividade nenhuma. Eu falei assim, cara, vou fazer isso em Brasília, porque eu estava como secretário, vou implantar esse negócio, uma escola de games. Hoje, cara, são milhões de jovens no mundo que disputam isso, que jogam e movimenta bilhões e bilhões. Né? Então, faltou e falta no Brasil essa visão, né, do mundo, o que está acontecendo, acompanhar as coisas. É tudo, a escola nossa está atrasada 50 anos. Então, se a gente não mudar, e quem muda é quem tem a caneta. Por isso que eu sou pré-candidato ao governo. Porque não adianta, o deputado pode fiscalizar e sofre consequências disso, fiscalizar, fazer discurso, botar emenda, mas se o cara não executar, não tiver a caneta e mandar fazer, não faz. Então, a gente se preparou para isso. Né? Perfeito. Senador, uma das preocupações hoje da população em geral é com relação à transparência, tanto da política como das campanhas, etc. Pensando nesse sentido de transparência, eu lhe pergunto como será o financiamento da sua campanha? Olha, deixa eu dizer para você, eu nunca fui de fazer campanha com grana, com dinheiro. Pra você ter ideia, aprovaram esse fundão aí de fundo eleitoral de bilhões, mas para federal, a última vez que eu fui federal, eu recebi 200 mil do partido e fiz a campanha. No Senado eu já tive o limite e a gente faz com o limite. Como a gente trabalha aos 4 anos, né, conversando, e participando, e visitando todo mundo e tal, é diferente.
né? Então as pessoas já me conhecem o trabalho e tal. Lógico que tem muita gente, por exemplo, emendas, que mais tem hoje, infelizmente, porque antigamente você tinha um corrupto lá, outro ali e tal, mas hoje, com esses negócios que foram criados, eu estava na Câmara Legislativa e não aguentei ficar muito tempo lá. Quando eu percebi, né, por exemplo, caso de emendas, o cara apresentava a emenda, mas tinha que dar tantos por cento para o deputado. Agora tem no Congresso também essas emendas que o cara direciona, mas tem recurso, né, Caixa 2, né, é o que mais tem aqui hoje no DF, né? A corrupção tomou conta do governo. Então, se você não tem, por exemplo, na saúde, não tem transparência nenhuma. Eu mandei fazer auditoria, né, do recurso do Tribunal de Contas da União, sobre o recurso que passou para cá. Foram quase 3 bilhões. Superfaturamento, direcionamento de licitação, é o que tem. Foi colocado no relatório do TCU. Por que isso? Porque quando veio a Covid, eu participei da Comissão Nacional. Eram 6 ou 7, eu participei como titular. Aí resolvi criar para o DF. Chamei a Câmara Legislativa, o Tribunal de Contas, Ministério Público, Conselho de Saúde, chamei todo mundo, deputado federal, para participar da comissão. E liguei para o governador. Governador, estou criando a comissão, né? Acho que é uma grande oportunidade que o senhor tem de dizer como é que o senhor vai fazer, como é que é o planejamento para cuidar da Covid, isso aqui. Zalci, não vou e nenhum secretário meu está autorizado a participar disso. Essa foi a conversa com ele. Falei, tá bom. Aí foi quando eu pedi auditoria. Veio a CPI da Covid, do Congresso. Nós tínhamos acertado, eu não era membro, eu como senador eu participo, mas eu não era membro da CPI. Aí acompanhei todos os dias, participei de todas. Bem, o que eu vi? Porque lá você tem acesso a tudo, os documentos, a todas as informações. Vou lhe dar um exemplo que eu vi e para você ver o que está acontecendo no DF. O SESC, que é do Sistema S, você sabe que tem licitação, tem empregando, tem tudo, eles têm que prestar conta. Eles compraram o teste do Covid aqui por R$18. 18. Na mesma semana, o GDF comprou a 180. Mas o mais grave não é só isso, 10 vezes mais. O mais grave é que na hora de entregar o produto, eles entregaram um produto que o mundo todo estava recolhendo porque não tinha eficácia nenhuma. Todo mundo estava recolhendo porque não prestava. Foi o produto que eles entregaram. Por isso que quando a cúpula foi presa, toda ela foi presa, a operação chamou o quê? Falso negativo. Olha o que aconteceu. As pessoas, todos que foram fazer o teste, saiu negativo. Então estava contaminado, o cara contaminado de Covid naquele momento, né? Vai lá no posto, na fila, não sei o quê, negativo, porque o produto não prestava. Foi para casa, feliz da vida que estava negativo, mas estava contaminado, deve ter contaminado um monte de gente. Então, quer dizer, aí eu tem uma fala lá, que uma funcionária dessas empresas, Maracutaia, fala assim, mas não é possível, as pessoas estão morrendo e esses caras só pensam em dinheiro. Está tudo lá. Fiz um relatório, 500 páginas, e falei dos envolvidos. Lá no governo federal houve uma tentativa de muita coisa. Aqui aconteceu. Aquilo que tentaram fazer lá, aqui aconteceu. Agora, o que acontece? O que aconteceu? Olha só. Não, soltaram os caras. Por que soltaram? Uma liminarzinha, né? Uma canetada. Não, esse dinheiro, o Ministério Público do DF não tinha autonomia, que o dinheiro era federal. Então tinha que ser o Ministério Público Federal. Aí soltaram os caras. Simplesmente. Aí depois ainda mandaram cancelar todas as provas, todos os documentos. Quer dizer, como é que funciona hoje essa questão? Está tudo no relatório. Eu não tenho nem... Olha, eu sou auditor. Todos os lugares que eu cheguei até hoje na área pública, a primeira coisa que eu faço é uma auditoria. E denuncio mesmo, não tem dificuldade. Fiz isso na Câmara Legislativa, no processo legislativo quando eu entrei. Quando eu entrei na Câmara, que eu fui terceiro secretário, eu fiz uma auditoria do processo. Eles aprovavam, era 50 projetos de uma vez só. Projeto de 1 a 50 aprovado, passado dentro da comissão. Que era aquela mudança de destinação. Aí, cara, tchau e benção. Fiz o relatório, denunciei e fui ser secretário. Cheguei na Câmara Federal, a primeira coisa que eu fiz, uma auditoria de todos os recursos que vieram aqui para Brasília. Aí peguei o segundo tempo. Os caras desviavam 95%. Milhões e milhões.
Denunciei o Ministério Público Federal, na comissão de tudo. Então, quando você faz isso, você tem as consequências, né? Você paga o preço, né, pela fiscalização, porque ninguém quer. Por que a Câmara Legislativa, sabendo que foi todo mundo preso, que roubaram muito dinheiro, por que ela não instalou uma CPI? E, lamentavelmente, todo mundo sabe. Pegaram as assinaturas e depois alguém tirou a assinatura. Então, como é que pode? Não é direito do parlamentar fazer auditoria ou CPI. É uma obrigação. Uma das atividades principais do parlamentar é fiscalizar o executivo e fazer as leis. Mas aqui a gente não tem. Aqui é todo mundo convidado. Ninguém faz nada. Parece que está tudo normal. Por mais que tenha denúncia e tal, fica do mesmo jeito. Por isso que eu digo, né? As pessoas precisam entender qual é o papel do distrital, qual é o papel do federal, do senador e do governador. Cada um tem um papel. Não adianta o pessoal me cobrar uma coisa se é do executivo. Eu boto assim, botei as emendas, botei 35 milhões para 200 e poucas escolas, 218, 35 milhões. Acertei com o governador, posso falar governador, porque ele não participa de reunião nenhuma, mas dos secretários deles, né? André Clemente, Zé Humberto, Vitor Paulo, todo mundo na reunião, com o secretário de Educação, Ferraz. Aqui, vou passar 35 milhões, mas vou passar direto para a escola. Não passo mais dinheiro agora para o GDF, porque tudo que eu passo a gente perde. Eu não tenho projeto, não tenho capacidade. Simplesmente não repassou. Fui no Ministério Público, denunciei. Eu passei o dinheiro e não fizeram. Por quê? Aí ele acha que eu que sou prejudicado. Não, quem é prejudicado é a população. Fico vendo toda essa amplitude de raciocínio, de pensamento, que faz muito sentido para a gente, mas esse período de pandemia afastou muito o político do povo também, né? Acabou colocando muito político no gabinete e o político acabou muito nos meandros ali virtuais. Como está sendo hoje a sua proposta de campanha, a sua ida de campanha, como está sendo essa aproximação do povo, até porque a repercussão de um senador, às vezes, acaba sendo muito mais nacional do que local, né? Dependendo no caso do senador, deixa eu dizer para você, o distrital é aquele vereador que nós não temos, é aquele que tinha que estar na cidade, nas padarias, conversando, na rua, não sei o quê, e ouvindo a população, e lá cobrar do governo. Olha, por que você botou tantos milhões para o plano piloto e não botou para o Gama? Isso é papel, cobrar. Veio o orçamento, não, tem que botar dinheiro aqui para o Gama. Esse é o papel do distrital, que é o vereador que nós não temos. O nome está dizendo, deputado distrital, do distrito. Deputado federal, sim, aí tem legislação federal e fiscaliza o governo federal. Agora, o senador representa o Estado. Todos os estados têm 3 senadores, igual. Vou dar só um exemplo que aconteceu recentemente. O presidente fez um projeto de lei para transferir para os estados 46 bilhões, estados e municípios. Então, todo o estado recebeu lá. Minas Gerais, tantos bilhões para o estado de Minas e tantos bilhões para os municípios de Minas. Bahia, mesma coisa. Estado, município. Quando chegou no DF, eles botaram dinheiro só para o estado, não botaram para o município. Agora, o projeto já estava pronto, todo mundo assinou, vários autores assinando, porque tem que ter assinatura de apoio. Então, todo mundo já viu lá quanto é para o seu estado, para o seu município. Então, se eu, como senador do DF, chegar assim, vem cá, mas vamos tirar o dinheiro de cada um aqui, vamos passar aqui para o DF. Os caras acham que é piada, porque o nosso orçamento é o maior do Brasil. O nosso orçamento hoje é maior do que de Goiás, cara. Porque nós temos um fundo constitucional. Então, e você tem 8 deputados e 3 senadores. Não dá para você brigar com o estado de Goiás, ou com São Paulo, ou com Minas, não dá para você brigar. Então, eu como representante, né, nós 3 senadores representantes do estado, eu, Regu Fileira, a gente na hora, não, gente, aí botamos um parágrafo dizendo que o DF também tinha direito X de município, sem tirar dos outros, aumentando o recurso da União. Então, são essas coisas que você tem que fazer. Você tem que defender o Estado. Lógico, você tem que estar junto com a população. Mas o papel do senador é defender os interesses do seu Estado. Então, por exemplo, na hora de diminuir o CMS, botamos, mesmo o Estado aqui, reduzindo a receita. Mas é porque a alíquota é mais alta do que em vários estados. O governador, inclusive, entrou com ação judicial contra a redução do ICMS de combustível. Então, esse é o papel. Agora, quem faz as coisas
Quem constrói a escola, quem faz a gestão de tudo isso é governador, com os seus secretários, mas quem manda é governador. Eu aprovei, fui presidente da comissão, por exemplo, da regularização fundiária. Por que eu fiz isso? É minha área? Tá. Não, mas metade da população do DF vive em áreas irregulares. Foi feita uma medida para o Amazonas, para a Amazônia, mas tudo que era necessário botar no DF eu coloquei e aprovamos. Agora, para implementar, para regularizar, você tem que ter conhecimento, tem que ter experiência, vontade política de fazer e não ter interesses puros, né, com relação à especulação imobiliária, que é o que mais tem em Brasília. Né? Hoje tem gente que participa de tudo aí. Então é o seguinte, não dá para você governar a tua empresa, contrata um gerente lá que não conhece nada, ela quebra em uma semana, um mês. Agora, como é que a gente, para contratar para uma pequena empresa, média empresa, grande empresa, você seleciona, faz, né? E para governar uma cidade, uma capital do país, que é muito mais complexo, lógico. Aí você bota qualquer um de qualquer jeito. Por isso que eu falo, o voto não tem preço, tem consequência. A população do Distrito Federal, nos últimos anos, ela tem reclamado muito que os últimos governos têm investido muito em mobilidade, em obras, e nessa percepção deles, ficou faltando assistência à saúde, à educação, ficou faltando o ser humano. Como é que o senhor vê essa percepção e como será na sua administração? Primeiro isso, mesmo no período de pandemia, eu fiz mais de 500 reuniões virtuais com a população, com os líderes comunitários, os representantes de quadra, né, associação comercial, eu convidei todo mundo para exatamente ouvir as pessoas, porque é o que você falou, e eu disse aqui, política pública é feita para o cidadão. Então, você não pode esquecer, não adianta você construir uma UPA, como aqui no Gama mesmo, que eu vi hoje, inclusive, constrói, você vai lá, não tem médico, não tem nada. Então, agora, obras que a gente percebe da grana, são emendas, não sei o que cada um lá faz os seus negócios. Então, isso não é, lógico, tem que construir. Mas você não pode construir e não ter o objetivo principal, que é atender as pessoas. Não adianta fazer uma UPA bonitinha, inaugurar, aí você chega lá no dia seguinte, cadê o médico? Não tem. Cadê o remédio? Não tem isso, não tem aquilo. Então, vai ficar, e a obra vai ficar. Agora, pega o centro administrativo, custou bilhões aqui lá, está lá parado, custa não sei quanto para manter aquele troço, brigando na justiça. Quer dizer, os caras não têm compromisso, né, de fazer a coisa bem feita e fazer as coisas voltadas para a população. Eu ouvi a população muito bem, estamos ouvindo ainda, mas você tem que ter um planejamento. E o foco tem que ser as pessoas. Eu vi agora em todas as cidades praticamente. A recente eu estava na Estrutural, mas estive em São Sebastião, aqui no Gama também, em todo lugar. Você tem gente na fila do CRAS. O cara que vai para um CRAS, ele quer uma cesta básica. Está passando dificuldade, passando fome, quer um auxílio. Aí o cara dormindo lá 3, 4 dias sem tomar banho, inclusive. Porque se sair da fila, ele perde o lugar. Para quê? Para pegar uma senha para cadastrar. Se tem, lógico, na capital da República aconteceu um troço desse. Então, eu quero dizer para você o seguinte, a população não quer viver de cesta básica. As pessoas querem dignidade. E dignidade é você ter saúde na hora que você precisa, uma boa educação, mobilidade para você ir trabalhar, não é? Oportunidade, emprego. Você tem que gerar emprego, cara. As pessoas querem isso. Emprego é dignidade. O cara que tem emprego resolve o que tem que resolver. Então, essa questão aí de prioridade, tem governo que prioriza isso, né? O nosso programa está voltado 100%, focado nas pessoas. O governo é para cuidar das pessoas. O senhor consegue perceber a participação da população pensando nisso, na escolha dos administradores? Sim, deixa eu dizer, é o que eu estava dizendo aqui. Eu não tenho nenhum... Primeiro, tem que ser da cidade, tem que conhecer a cidade, tem que gostar da cidade. Segundo, eu não posso botar um administrador... Primeiro é o seguinte, Brasília você sabe que é um município único, você não pode dividir em município. Quando você faz eleição, simplesmente, como de vez em quando eles debatem, o que pode acontecer? Na medida em que você tem um deputado de oposição ao próprio governo, a cidade vai ser sacrificada. Por quê? Porque o governo não vai botar e fazer as coisas que o adversário dele está fazendo. Então, tem esse problema.
o que tem que ser feito e é o que nós planejamos e estamos programando já no nosso projeto. Primeiro, já ouvimos e estamos ouvindo ainda mais um pouco, mas eu sei hoje quais são as necessidades das cidades. Nós temos isso aí em função das reuniões que nós temos, das conversas que tivemos. Agora, em cima dessas necessidades, quais são as prioridades? Então, o que nós estamos fazendo agora, e vamos apresentar, é o plano de metas. Para que você estabelecer o que eu quero para o Gama, quais as ações que eu vou fazer, em que tempo e quanto é que custa, primeiro mês eu vou fazer isso, segundo, quanto é que custa? Tá bom, 100 milhões. Vou botar 100 milhões na administração. Não para ele fazer o que ele quer, mas para executar aquilo que está no planejamento. Então, a indicação, ela pode ser feita, pode fazer 3, 4, 5 indicações, desde que, primeiro, tem que ter os pré-requisitos. Tem que morar na cidade, tem que saber executar as coisas. Tem que ter primeiro mês, não cumpriu, sai fora e bota outro, cara. Não tem esse negócio de ficar, o deputado indicou, e aí, não. Quando você tem isso definido com a população acompanhando, participando com muita transparência, com muita divulgação, ela mesma não vai deixar o que acontece hoje, que é o que eu disse. Cada um que entra vai acabando com tudo, né? Então, quando ela sentir, por isso que tem que ouvi-la e a população tem que se sentir como se estivesse participando mesmo do planejamento de governo, para ela poder participar também, né, das ações. Nós não conseguiremos sair da situação que estamos se não tiver realmente essa relação muito próxima com a população. A população tem que ter essa consciência, né, de que ela tem que participar, porque se ela não participar, alguém vai participar por ela. Aqui no Distrito Federal e em todo o Brasil existe um bordão que é rouba, mas faz. É claro que se refere a um governante corrupto que tem lá é visto como um benfeitor também. Eu queria saber como é que o senhor vê essa expressão. Acho triste, né? Isso nasceu, eu lembro, acho que era criança ainda, lá em São Paulo tinha um governador, né, que o pessoal falava isso. Rouba, mas faz. Será até o nome dele, nem faço questão de lembrar. Então, vê isso aí, quer dizer, você sabe o que aconteceu em Brasília nos últimos anos. Não é ninguém contou. Está lá, né? Nacionalmente e local também. Então é o seguinte, agora faz a pesquisa. Não, o cara fez um viaduto, fez isso aqui, vamos botar de novo e tal. Quer dizer, como? Né? E as pessoas que estão passando fome, passando frio. Brasília foi campeã da miséria no Brasil, foi o estado que mais cresceu a miséria. Capital da República, tem o maior orçamento do Brasil. Então, tem que acabar com isso, cara. O robô tem que ser preso. Entendeu? Tem que sair fora. Né? Agora a população tem que entender isso. Esse negócio de roubou, mas faz, não, tem que fazer sem roubar. E não deixar as outras pessoas roubarem também. Né? Então isso tem que acabar. Agora, tem que combater isso. E a gente combate. Tem as consequências, as perseguições, as coisas, tudo bem, mas se você entra na política para fazer, como eu nunca entrei na política para ganhar dinheiro. Meu patrimônio hoje é menor do que tinha antes. Então, emenda, bota emenda. Cobro, mas nunca direcionei, vou botar aqui, mas tem que ser a empresa tal. Tem acontecido isso aí. Pode checar aí que todo mundo que recebe nas escolas, nos hospitais, hoje o cara fala assim, tudo bem, estou botando a emenda, mas estou mandando aí a empresa também que vai fazer. Isso é uma corrupção escancarada. Então, eu até falei hoje, alguém me perguntou assim, olha, faz ocorrência da polícia, cara, vai na delegacia, faz ocorrência. Isso tem que ser apurado, tem que ser denunciado, né? Então, eu acho que essa questão aí, cara, nós temos que acabar com isso. E aí dá uma olhada, né? O eleitor tem que saber o que aconteceu no Brasil, o que aconteceu em Brasília, e checar a vida essas coisas. Aí o que o cara vai fazer, o que o cara fez. Não é que só obra, não. O que fez com as pessoas, né? As pessoas estão sendo humilhadas hoje no Brasil. O Gama tem hoje em torno de 170 mil habitantes. O último foi em 2016, então isso não é muito certo, mas acredito até que mais de 170 mil habitantes. É uma cidade sexagenária, com renda per capita, uma das melhores do Distrito Federal. Hoje algo em torno de R$ 1.500.
E assim, logisticamente falando, temos 2 acessos, tanto a BR-040 quanto a BR-060, que são 2 pontos de distribuição, de produção de bens. E assim, o nosso comércio não é tão evoluído como as cidades vizinhas que nós temos aqui, que são bem mais novas e com população bem menores. O que o senhor tem como proposta para resolver ou para amenizar essa situação? Não, essa questão ela tem que ser resolvida, né? Porque o maior problema hoje nosso chama-se emprego. Quem gera, eu sou empresário, né? Já fui. Eu sei o que é pagar o salário no 5º dia útil, o que é pagar o imposto. Como eu tenho eu participava da escola de contabilidade no dia a dia, a gente era muito exigente para que o empresário cumprisse as obrigações fiscais e trabalhistas, etc. Mas principalmente tributário, né? De pagar o imposto, certinho e tal. Cara, quando eu fui para a área do governo, o governo é campeão, especialista em arrecadar, isso é craque, né? Os caras mandam cobrança e pronto, né? Ele não paga não, mas cobrar ele é especial. Agora, o que você vê é que não tem controle nenhum dos gastos do governo local e federal. Pra você ter ideia, eu te pergunto. Primeiro é o seguinte, vamos falar do governador. Quantas vezes o governador sentou com a bancada do DF, ou do Senado e da Câmara junto? Nenhuma. Rapaz, o que mais tem nessa esplanada é prefeito e governador pedindo coisas. Aqui, 90% dos servidores da União são de Brasília, são filhos de Brasília, moram aqui. Então, a facilidade é muito grande, tem que conhecer, tem que ter experiência. Agora, a gente precisa dar autonomia para as cidades, com planejamento. Então é o seguinte, as pessoas precisam comprar aqui, investir aqui, trabalhar aqui, fazer tudo aqui. O que tem educação ou saúde ou empresas do Gama a ver com o Planaltino? Nada. O Planaltino tem a sua vocação, e tem muitas vocações, né? Turismo religioso, turismo rural, não é? Cidade de 200 anos, 100 e tantos anos, 162 anos, mas 200 anos que ela existe. Tem lá as suas vocações. Aqui no Gama é diferente, a vocação aqui é outra. Então você tem que fazer, primeiro, você tem que dar igualdade de condições de... Por que o comércio aqui está ruim? A atividade. Porque aqui do lado, é só atravessar a pista, você tem Goiás, Novo Gama, vou para esse tal. Se lá o imposto é muito menor, como é que você quer que o comércio daqui vai ser incrementado se o cara só atravessar a pista ele compra do lado de lá mais barato, que o imposto lá é menor? Lógico que você tem que mudar isso. E a lei permite isso. Nós já aprovamos a lei. Que o DF pode dar o mesmo incentivo dos outros estados. Agora aqui é o seguinte, você tem ideia como é que funciona a saúde, por exemplo. Você sabia que a saúde, o cara que tem uma gratificação por ele trabalhar fora da cidade? Isso tem lógica, isso. O servidor que mora no Gama tem que trabalhar no Gama, seja na saúde, educação, em qualquer lugar. Então, você tem que olhar o Gama como uma cidade, um município independente, planejado, né? Não pode ficar na mercê de um deputado ficar cobrando uma emenda. Cara, você tem que planejar a cidade. O Gama tem que ter um projeto específico. Qual é? Por isso que tem que ouvir a população, porque ela que sabe as dificuldades, os empresários daqui também. E é o que eu estou dizendo, na área comercial, nós temos, primeira coisa, ajustar a questão do imposto. Você tem que dar as mesmas condições de Goiás, não interessa. Porque hoje ninguém ganha licitação em Brasília, cara. Se o cara não tiver CNPJ de Goiás, não ganha licitação. Verdade. As poucas empresas abrem a filial aqui no IPA para concorrer com o imposto de lá. Então, quer dizer, isso não gera emprego. Nós estamos no 6º secretário de Desenvolvimento Econômico. Cara. O PRODEF, eu era deputado em 2004, até hoje não resolveram, cara. Os caras não têm o documento ainda do PRODEF. Então, quer dizer, o que é isso? É conhecer e ter vontade política de fazer. Eu quero que resolva. Ela resolve, cara. Agora, se o governador não fala nada e o cara da Terra Cap, você sabia que a Terra Cap nos últimos anos, tudo que ela vendeu, tudo, dava para pagar a folha dela. Há anos que ela está fazendo isso. Todas as vendas, que é de graça, o terreno foi doado pelo Estado de Goiás na época, né, da fundação. Estão vendendo até hoje, mas tudo que eles... Teve um período, inclusive, no governo passado, que a Terra Cap foi ao BRB pegar 30 milhões para pagar a folha imobiliária.
imobiliária é normalmente o quê? 3%, né? E 97% é o que o Roriz fazia na época. Grande parte dos investimentos de infraestrutura era feito com o dinheiro da TerraCap. Agora não, tudo que vende para pagar a folha. Nós aprovamos a lei da regularização, que já poderia ter regularizado todos, mas o cara da TerraCap quer fazer devagarinho. Porque aí mantém essa mordomia durante anos e anos. Então, se não chegar um governador e dizer, olha, é para fazer assim, não, pô, a gente conhece. Agora o cara que nunca veio, não conhece Brasília, caiu de paraquedas, não tinha equipe nenhuma, não conhece nada. Aí, bicho, o cara falou um negócio para ele, ele vai na onda do cara e não faz nada. Então, aqui e em outra cidade, nós vamos fazer isso. Autonomia planejada para cada cidade. Porque o Gama não precisa ficar esperando resolver os problemas da Ceilândia, de Samambaia, de Planaltina, para resolver os problemas daqui. Você pode implantar tudo aqui sem esperar os outros. Por isso tem que dar mais independência. Agora, na questão comercial, não tem dúvida. A primeira coisa é organizar a questão tributária. Porque do lado aqui tem um concorrente que tem coisa 20% mais barato. 20%. Como é que a margem de lucro hoje é quase nada. No comércio é 5%, 6%. Aí você tem um concorrente que tem um desconto de 20% a menos, cara, como é que você vai concorrer com um cara desse? Então, a primeira coisa é isso. Segunda, autonomia. Desenvolvimento econômico. Você tem que gerar empresas aqui para gerar emprego. As pessoas daqui trabalharem aqui, né, investir aqui, ter orgulho. Antigamente, cara, eu conheci o Gama há muitos anos, né? O pessoal tem orgulho de dizer que mora no Gama, né? Mas, cara, os caras estão perdendo entendeu? Essa vibração de gostar, assim, porque tá tudo largado, cara. Quem imaginou um dia alguém sair do Gama para fazer uma consulta ou uma vacina, um tratamento de saúde no novo Gama Valparaíso, cara? Isso é o maior absurdo do mundo. Os caras da Ceilândia vão pagar as vindas. E nós temos os melhores profissionais, temos o maior número de recursos, o maior recurso do Brasil. Agora não tem controle nenhum. Corrupção corre frouxa. Você não pode culpar os profissionais da saúde. Vamos fazer uma cirurgia, vamos fazer. Cadê o anestesista? Não tem. Cancela tudo. Ar-condicionado quebrou. Não dá para fazer cirurgia sem ar-condicionado. A energia caiu. Cara, como é que você vai culpar os servidores numa situação como essa? Os contratos, aí vem os interesses. Uma empresa, entendeu? Cuida do ar-condicionado. Aí tem um que é o próprio hospital, o servidor. Cara, é uma esculhambação geral. Vence o contrato, você nem sabe, não tem controle. O IGES agora comprou um sistema recentemente, nessa época da operação, de informática de 100 milhões, que não fala com ninguém. Não é essa conexão. Então, cara, é um governo analógico, incompetente, irresponsável, sem compromisso com a população. Senador, agora pré-candidato ao governo do GDF, para nós é uma honra, assim como receber os próximos candidatos aqui. Em nome do nosso presidente da Associação Comercial, quero agradecer muitíssimo a sua participação. E para você, associado, faz parte desse processo, a melhor forma de vencer a polarização é com esclarecimento, né? Então esse é o momento de não só aprendermos sobre as propostas dos candidatos que aqui passarão, mas acima de tudo, de conversarmos. Então o seu papel agora, mais do que curtir, compartilhar, é disseminar essa informação e fazer parte desse processo de mudança tão importante para a nossa classe empresarial. Muito isso, né? Eu também quero agradecer, quero dizer de uma forma especial também para os empresários, que não larguem, não abandonem Brasília, ainda há tempo. Eu não tenho nenhuma dúvida que a gente pode ainda rapidamente voltar a ser uma referência nacional. Brasília era para ser um modelo para o Brasil, em todas as áreas, inclusive na área empresarial. Nós temos aqui logística, um espaço maravilhoso, o comércio, se fizer esses ajustes na legislação, a gente recupera isso rápido, né? Aqui nós temos melhor IDH, melhor PIB, tudo nós temos aqui melhor. Então, eu criei no Senado a Frente Parlamentar de Investimento Estrangeiro no Brasil. O que mais tem no mundo hoje é dinheiro para investir. Mas o pessoal precisa saber que Brasília existe. Com certeza. Né? E, infelizmente, hoje, Brasília está fora do cenário, né, de investimento. Então, a gente tem que mudar isso. Eu quero voltar a alimentar a esperança das pessoas
que nós vamos fazer uma grande mudança para melhor para o Brasil. Vamos fazer mais e melhor. Obrigado e boa sorte. Obrigado.